quase 380 mil mortos por uma Covid-19 descontrolada e com um presidente conivente, por palavras e atos, com a sua expansão, o povo brasileiro teve na última semana, finalmente, um sinal de esperança. Com 5 anos de atraso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inocência de Lula e o tornou elegível. Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a histórica decisão da Suprema Corte faz com que sejam reveladas cada vez mais amplamente as ações de ingerência dos Estados Unidos para destruir empresas brasileiras, como a Petrobras, prender Lula e impedir que fosse candidato em 2018. Além do reconhecimento de que a Operação Lava Jato foi criada para servir interesses geopolíticos norte-americanos, a decisão da Suprema Corte gerou um novo quadro no tabuleiro político brasileiro. Nele, Lula aparece como inocente, agindo como um estadista que cobra ações concretas contra a pandemia, enquanto Bolsonaro está cada vez mais isolado e nervoso com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para investigar as suas responsabilidades diretas na matança de brasileiros. Mortes que, em sua maioria, eram evitáveis. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, o programa Latitude Brasil, por Telesur, é uma grande satisfação saudá-los. Hoje, para discutir uma decisão histórica, verdadeiramente histórica, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que decidiu por uma votação de 8-3 por anular todas as condenações que tinham sido feitas pela Justiça em Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça de Curitiba não tinha competência, o juiz, ex-juiz agora, Sérgio Moro, não tinha competência para fazer aquele tipo de julgamento, e isso volta, portanto, a estaca zero. Mas a decisão remete para uma mudança quimicamente qualitativa da situação política nacional, porque Luiz Inácio Lula da Silva recupera plenamente seus direitos políticos e pode, inclusive, se quiser, ser candidato novamente à presidência da República. Para analisar o quadro que se desdobra a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o nosso convidado de hoje é o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores pelo Estado de Recife, a quem dou as boas-vindas por estar aqui conosco em Telesur. Muito obrigado, senador, por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar com vocês, é uma satisfação enorme falar para a Telesur. Hoje, de fato, é um dia histórico para todos nós brasileiros, um dia histórico para todos aqueles que defendem a igualdade, que defendem a justiça e um Estado mais presente na vida dos seus cidadãos. O STF definiu que o presidente Lula não poderia ser julgado pela vara, 13ª Vara lá de Curitiba, cujo titular era o ex-juiz Sérgio Moro. Isso devolve ao presidente todos os seus direitos políticos e muda a cena política no Brasil. Numa pesquisa recente divulgada, só pelo fato de já ter decisões anteriores que apontavam e que hoje consolida a anulação dos julgamentos que o presidente Lula injustamente teve a sua condenação, a prisão, o exílio, na verdade, numa cela da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi exilado para não participar do pleito de 2018. Aqui, hoje, ele já é líder nas pesquisas de opinião pública para a presidência da República. Isso reflete a importância dele como um grande líder político, como uma grande esperança para o povo brasileiro, e não só para o Brasil, para toda a esquerda, centro-esquerda, para toda a América Latina que olha para o Brasil e vê em Lula uma grande liderança
humanista, uma liderança que soube aproximar os países da América do Sul, criar uma unidade maior entre os países da América do Sul, que teve um papel na geopolítica universal do mundo muito relevante e colocando e dando voz aos países mais pobres, dando voz à África, dando voz ao Oriente Médio, dando voz à América Latina, criando um bloco econômico, primeiro forçando a criação do G20, depois criando os BRICS, que é um bloco econômico extremamente poderoso do ponto de vista de mercado, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de reservas naturais. Ele soube, como ninguém, olhar para dentro do Brasil, colocar o povo dentro do orçamento do governo, ou seja, governar para todos de fato, e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de ser um líder global, um líder que movimentou o mundo inteiro. Portanto, é uma festa para nós termos de volta a plenitude de direitos do nosso grande líder. Eu comparo o Lula ao Mandela, ao Gandhi. Sobre isso, eu gostaria até de já avançar uma pequena pergunta, porque, primeiro, eu gostaria que o senhor refletisse conosco, nossa audiência, sobre o fato de que esse Supremo Tribunal Federal, desde 2016, quando do golpe contra Dilma Rousseff, estava sob coação. Ele não tinha todo o seu protagonismo sintonizado com a Constituição. Ele não defendeu a Constituição diante das pressões que sofreu. Um dos episódios disso foi a própria conduta em relação ao golpe contra Dilma Rousseff. E depois disso, ele se submeteu a outras pressões para impedir que Lula fosse candidato. Aliás, o ministro Lewandowski falou que, quando se trata de Lula, parece haver uma excepcionalidade. O tribunal julga diferente. O que o senhor pode nos dizer acerca disso? Primeiro que tudo indica e que o ex-juiz Sérgio Moro, ele tinha informações e andou bisbilhotando a vida de praticamente todos os ministros das cortes superiores no Brasil, do STF, do STJ, e trabalhou com as informações que ele teve. O Le Monde publicou uma matéria que mostra claramente o quanto o Sérgio Moro se relacionou com o FBI, com a CIA e com órgãos de inteligência dos Estados Unidos e da Inglaterra para poder ter acesso a informações sobre a vida dessas pessoas. Então, ou seja, houve interferência externa sobre o processo. Com certeza, houve uma interferência externa, houve uma coação, houve respaldo para que lideranças do Exército Brasileiro pudesse, como o ex-chefe das Forças Armadas, o Vilas Boas, ameaçar o STF. Então, havia, sim, um suporte externo a essa ação deliberada contra o Lula. Mas, na verdade, por conta das grandes descobertas que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos a descoberta do pré-sal, que ninguém sabe ainda o tamanho dessa riqueza, da capacidade de produção e da quantidade de petróleo, de óleo que nós temos, e isso mexe com o interesse global. E a nossa capacidade tecnológica de explorar esse petróleo, as grandes empresas, e o juiz Sérgio Moro cumpriu um papel de certa maneira, destruir a nossa indústria da construção civil, fragilizar a Petrobras. Ele destruiu mais de 3 milhões de empregos numa tacada só com essa atuação, ou seja, não só foi atrás de alguns que cometeram delitos, mas de destruir parte da nossa economia e de empresas que tinham uma importância global, que é importante para qualquer economia, ainda mais uma economia do tamanho da economia brasileira. Então, o senhor confirmaria a tese de que a Operação Lava Jato, muito mais do que
uma suposta luta contra a corrupção, foi uma operação geopolítica contra a potencialidade econômica do Brasil em escala Sim, internacional? com certeza. Essa tese ela tem vários elementos que podem comprovar essa tese. Primeiro, a presença de representantes de instituições investigativas ou instituições estrangeiras, inteligência e outros países aqui, para proteger não o interesse do Brasil, ou seja, o Moro agiu a serviço dos interesses corporativos, principalmente dos Estados Unidos e de outros países que tinham interesse nessas riquezas do Brasil. E a gente acabou mudando toda a lógica de exploração do pré-sal, destinação de recursos, tudo isso sofreu alterações depois da intervenção do Muro. Então, com certeza, o que a gente viveu no Brasil foi uma operação para desmobilizar essa capacidade que o Brasil teria na geopolítica universal de ser protagonista e de levar consigo, levar junto a América Latina, de poder fazer uma relação mais forte com países de menor potencial de intervenção no cenário político internacional. Então, foi uma ação deliberada para retirar o protagonismo geopolítico que o país tinha com o presidente Lula e nos governos do PT. Com certeza isso fica claro. O senhor concordaria que a confirmação daquela votação que determinou lá no Supremo pela suspeição do comportamento do Sérgio Moro em relação ao Lula, ela foi agora confirmada por essa votação de hoje, portanto, o desdobramento natural será que ela seja novamente reafirmada na próxima semana, a suspeição do Moro contra Lula e contra todas as pessoas envolvidas na Operação Lava Jato? Veja, os tentáculos dos que organizaram essa operação, eles não foram todos destruídos, né? Nós ainda temos representação dentro do STF de pessoas, de membros que representam interesses que não são os interesses do país, nem os interesses públicos, os interesses de um país forte e de um país que se agrupa com a América Latina para poder ter força no cenário geopolítico universal. Nós estamos atentos, eu acredito que deve ser confirmada a suspeição do Moro, mas tem, obviamente, alguns ministros, como o próprio Fachin e outros ministros, que ainda estão com o desejo de manter, pelo menos, liberar o Moro, porque ele prestou um serviço a alguns interesses internacionais, aos Estados Unidos, ao interesse corporativo americano e de outros países, e, portanto, eu acredito que nós vamos ter um embate muito duro na próxima semana. Mas isso não impede do presidente ter, né, não é impeditivo para o presidente ter os seus direitos políticos já restabelecidos e os processos se recomeçarem, a tendência é que eles prescrevam, porque o presidente tem mais de 70 anos e é uma forma da gente conseguir garantir que o presidente esteja pleno de direito no pleito de 2022 e ter uma opção, não que ele seja hoje candidato, mas uma opção para o povo brasileiro poder retomar o rumo da história de inclusão, o rumo da história de transformação do Brasil numa grande potência econômica, política e solidária, porque nos governos do PT, além de tudo, tinha um componente de solidariedade com os países africanos, com os países da América do Sul, havia uma busca de integração no hemisfério sul, que é onde se encontram os países mais pobres, que o Lula cumpriu um papel determinante e isso incomodou de forma decisiva os interesses corporativos dos Estados Unidos e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Senador
Rogério Carvalho, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos analisar ali também o discurso do presidente Fux, do Supremo, que, no seu voto final, disse assim: a Operação Lava Jato não está terminada. Já já a gente volta com Latitude Brasil. Já, já. Latitude Brasil está de volta. Hoje estamos conversando aqui com o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores do Sergipe, e ele está analisando conosco os desdobramentos, os efeitos, dimensionando esta votação histórica do Supremo Tribunal Federal no dia de hoje, que confirmou a anulação de todas as condenações ao presidente Lula. Mas eu queria que o senador agora analisasse dois outros aspectos ainda problemáticos. O primeiro deles é que foram anuladas as condenações, mas não os processos. Eles deverão ser transferidos para outra comarca, outra vara, seja na província de São Paulo, estado de São Paulo, ou aqui para Brasília. Ou seja, anulação das condenações, mas então os processos poderão ser retomados, poder-se-á retomar novamente aquele espetáculo midiático grosseiro que se fez contra Lula em 2018. O senhor teme essa possibilidade, senador? Bom, eles vão tentar, de todas as formas, tentar caracterizar o Lula como culpado, independente do Lula ser condenado ou não. É uma necessidade deste segmento fazê-lo macular a imagem da liderança que é o presidente Lula. Agora, existe um arquivo que foi adquirido via um hacker aqui numa cidade do interior de São Paulo, chamado uma cidade de Araraquara, que tem um arsenal enorme de informações que mostram o modo como essa operação transcorreu, ou seja, um conluio entre o juiz, promotores, setores da grande mídia brasileira, com a conivência de desembargadores, ministros de tribunais superiores, com a conivência, inclusive, de alguns ministros do STF. Então, eu creio que tem muita munição do lado do Lula para fazer esse enfrentamento. Eu creio que na próxima semana deve ser confirmada pela quantidade de elementos comprobatórios da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e pelo histórico dele. Ele deixou de ser juiz, foi ser ministro do presidente que ele ajudou a eleger e depois virou empresário para trabalhar na recuperação de uma das empresas que ele julgou. Imagine o tamanho do absurdo e da falta de limites éticos desse ex-juiz. Portanto, todos esses elementos e os elementos que estão sob controle do STF na operação spoofing, que é uma operação que tem acesso que é uma operação contra as notícias falsas, as fake news, e que tem acesso a todos esses dados. Então, eu tenho a impressão que isso ajudará bastante
no embate político, e isso já ajudou bastante a gente chegar até aqui e, inclusive, poder afirmar que houve envolvimento de agências estrangeiras na coordenação, na colaboração de inteligência para retirar o presidente Lula da disputa de 2018, para derrubar a presidente Dilma, para construir e para transformar o Brasil no que é hoje um pária universal. O Brasil deixou de ser a sexta economia do mundo, passamos a 11ª, 12ª economia do mundo, com metade da população em risco, em insegurança alimentar. Veja, ou seja, metade da população brasileira hoje vive em insegurança alimentar por conta de uma operação e por conta da atuação. Agora, com relação àquela frase no final do voto do presidente do Supremo, o ministro Fux, quando ele fez questão de alertar que fique claro que a Operação Lava Jato não está terminada. O que isso significa? É uma senha? É uma senha para dizer que eles estão trabalhando para tentar, primeiro, garantir que o Moro não seja suspeito, seja considerado suspeito. Eles vão trabalhar essa possibilidade. É uma senha para os meios de comunicação que deram suporte a esses ministros que fizeram um espetáculo de linchamento do Partido dos Trabalhadores, mas eu não sei se ele terá força suficiente contra os fatos que mostram o quanto foi corrupta e essa Operação Lava Jato, que, em nome do combate da corrupção, foi o maior espetáculo de corrupção que um sistema judiciário do mundo inteiro já viu, né? E também eles vão ter que enfrentar a opinião pública internacional, porque o The New York Times já de certa forma, já apresentou os elementos que mostram essa farsa do sistema jurídico brasileiro. O Le Monde fez uma matéria explicando todos os passos dessa farsa. Então, o ministro Luiz Fux e o Fachin e o Barroso, eles, de certa forma, eles estão comprometidos com esse conluio que gerou a condenação do presidente Lula de forma indevida, de forma ilegal, né? Vamos ter que manter a vigília contra essa atuação, que é uma atuação fora da lei, que levou o presidente Lula à prisão e que tem norteado a atuação muito militante de parte do judiciário, que deve ser condenado. Como é que o senhor analisa esse comportamento super nervoso do presidente Bolsonaro? Parece um homem à beira de um ataque de nervos. Qualquer coisa que triscam nele, ele reage de uma maneira intempestiva e tal, inclusive com seus próprios colaboradores ali na porta do Palácio da Alvorada, com essa decisão de hoje, que vem a se somar com a decisão da instalação da CPI para investigar a Covid, a omissão do Estado, né, que gerou nessa situação trágica que nós estamos vivendo, de mais de 360 mil mortos. Quer dizer, essa decisão de hoje vai botar o presidente ainda mais nervoso, porque ele vê a aproximação de uma possibilidade real, agora real, de um impeachment? Eu acho que ele está nervoso porque ele tem um adversário capaz de derrotá-lo. Ele está nervoso porque ele fez uma opção de seguir o caminho da imunidade de rebanho. Ele defendeu no Brasil de que as pessoas deveriam ser expostas ao vírus para adquirir a imunidade naturalmente, para proteger emprego, proteger a economia. Ele defendeu isso, e essa CPI deve apontar as responsabilidades diretas do presidente
a partir de uma definição prévia, ou seja, de uma opção prévia de uma tese. Não é que ele foi negacionista, ele assumiu uma tese, que é a tese da imunidade de rebanho, e largou e agiu para que as pessoas se contaminassem de livre e espontânea vontade, ou seja, ele dolosamente agiu. Portanto, a CPI pode colocar esse carimbo nele e, obviamente, a presença do Lula. Então, eu acho que ele está muito mais nervoso, porque o Lula já é o preferido nas pesquisas de intenção de voto, e está nervoso porque essa CPI tem uma composição de parlamentares que não vão, primeiro, fazer um trabalho panfletário, vão fazer um trabalho mais profundo, e, ao aprofundar, vão chegar ao cerne. Esses 360 mil mortes, ou as 500 mil mortes que está prevista acontecer no Brasil na pandemia, tem um principal responsável, que é o presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a tese da imunidade de rebanho e agiu em torno dessa tese como sendo o caminho a ser seguido, e botou todo o seu governo e toda a sua força política para isso. Então, ele obstruiu governadores, ele proibiu o uso de máscaras, ele aglomerou, ele não fez contrato de compra de vacinas, porque ele acreditava na tese da imunidade de rebanho, na imunização natural da população, desconsiderando o que a ciência e o que todo mundo dizia, que era um vírus letal, altamente contagioso, e que ninguém sabia qual seria o desdobramento dessa pandemia, que o mundo inteiro dizia que era muito grave. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela presença. Contamos com vocês na semana que vem com mais um tema central da vida política, social e econômica brasileira. Até o nosso próximo Latitude Brasil. Tchau. Aquele abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.